na Assembleia lá, aí falou assim, vai caçar uma igreja que tiver, né? O povo de Deus aí. Aí falei assim, vamos lá no auxílio. Aí ele falou assim, vamos aqui mesmo, tá mais perto, né? Descemos aqui. Mas Deus é fiel, né? Aí a gente estamos aí para honra e glória do Senhor, para fazer aquilo que Deus tem determinado sobre a nossa vida. Irmãos, podemos ficar só na minha palavra, não posso sentar. Eu vou abrir a Bíblia no capítulo 17 de Lucas, no verso 11. Vou louvar a Deus com louvor. Peço para os irmãos, esse louvor fala muito comigo desde quando eu comecei a minha caminhada com Cristo. Então, esse louvor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Me
nossas mãos, mas aí, quando a gente coloca Deus na frente, tudo muda. Não é isso? Glória a Deus. Lucas capítulo 17, verso 11 em diante, vamos falar sobre a cura dos 10 leprosos. E aconteceu que indo Jesus de Jerusalém a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai aos sacerdotes o que aconteceu, que indo ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando ao Senhor e com alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós vemos um fato assim que aconteceu ao Jesus passar por aquela aldeia. O que nós vemos que tem a importância que eu tiro disso para a nossa vida, desta palavra, é que são poucos que são gratos pelo que Deus faz na nossa vida. São poucos aqueles que voltam e dizem: Jesus me curou. São poucos aqueles que voltam e falam: Senhor, salvou a minha família, o Senhor curou a minha filha, o Senhor curou o meu pai, a minha mãe. Assim são poucos que voltam. Por quê? Aqui a Bíblia vai dizer que são poucos. Um só voltou, eram 10. Mas a Bíblia vai dizer que sobre esse moço que volta, era leproso, e assim que ele viu que ficou curado, ele volta para trás e diz, em outra voz, glorificando a Deus, em outra voz, dando graça e glorificando. Ele volta para trás, vendo que ele ficou limpo. O que tiro desta palavra que muitos são os ingratos, aqueles que não voltam para agradecer aquilo que Jesus faz sobre a nossa vida. O que nós tiramos desta lição, que é a história de Jesus curando os 10 leprosos, que Jesus estava passando para ir para Jerusalém, mas por certa aldeia ele passa. No meio daquela aldeia encontra aqueles homens leprosos. Nós vemos que a Bíblia vai nos dizer sobre a lepra, que ela fala que a pessoa fica impura, ela é descartada da humanidade, ela é tirada da sociedade e ela fica em uma aldeia e não pode mais chegar perto das outras pessoas que estão indo. Elas são, como se diz, escorraçadas da cidade, são tiradas por estar com aquela lepra. O que nós vemos nesta lição, quando Jesus cura esses 10 leprosos, que quando Jesus ouve a voz deles gritando, ele fala que para que Jesus tenha misericórdia deles. Mas nesta passagem vai dizer que Jesus estava passando, ele ia para Jerusalém, ele poderia seguir outro caminho, mas quando Jesus passa pelo meio daquela aldeia, sabia que ali estavam certas pessoas que eram esquecidas basicamente das suas próprias famílias, esquecidas porque estavam leprosos. Nós vemos que a passagem esta passagem ela vai dizer dos 10 leprosos que eles eram esquecidos pela humanidade, ele era esquecido por aquela cidade, mas ele ia passar um homem que poderia fazer a diferença sobre aquele lugar. E aquele homem seria Jesus Cristo. Um homem que ele não fazia exceção de pessoas, assim como ele nos escolheu quando estávamos ali no mundo.
Quando nós vemos para os pés de Jesus, nós somos lavados e remidos, nós somos salvos, somos limpos pelo sangue de Jesus, porque quem morreu por nós foi Jesus Cristo ali na cruz. O que nós vemos? Em vez de curá-los imediatamente, Jesus poderia já tocar as mãos e eles serem curados. O que nós vemos? Em vez de Jesus curar imediatamente, Jesus pediu para que fossem até os sacerdotes, para que eles fossem ali e falassem o que tinha acontecido aquele milagre, pois eram os sacerdotes que determinavam se eles eram curados, se eles estavam limpos ou se eles estavam ainda com alguma mancha pelo seu corpo. Eram os sacerdotes que determinavam se eles estavam aptos à sociedade ou não. Nós vemos que a cura sobre também daquela mulher que fala sobre o fluxo de sangue, ela era exemplo, ela era esquecida da sociedade, ela ficava somente na sua casa, gastou todos os seus bens para que um dia ela conhecesse e alguém falasse de Jesus para ela, que Jesus estava passando. O que ela fez? Rompeu a multidão e tocou nas vestes de Jesus, foi curada. Então esses homens, eles estavam numa aldeia esquecido. Muitas das vezes nós estamos esquecidos por alguém, mas quando Jesus chega, Jesus se transforma, Jesus muda a nossa vida. Glória a Deus. O interessante é que Jesus não os curou primeiro, ele deu uma ordem. Jesus poderia curar imediatamente, mas Jesus primeiro ele deu uma ordem. É o que vai falar sobre esta palavra? Primeiro é obedecer, para depois exercitar. Eles obedeceram a ordem que Jesus deu. Qual foi a ordem? Vai e fala aos sacerdotes o que aconteceu aqui. Quer dizer o quê? Que eles não foram limpos imediatamente. É o quê? Eles, ao caminho, eles foram limpos para chegar até os sacerdotes. Mas a Bíblia vai falar só de um homem que voltou. E aí no final desta palavra, no verso 19, ele vai dizer assim: disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aqueles homens não tinham fé. Aqueles homens, eles acreditou só na palavra que Jesus falou para eles, deu a ordem. Jesus deu a ordem, mas o que? Eles não acreditou, não tiveram fé. O único que teve fé foi aquele que voltou, porque ele viu que o seu corpo mudou, foi transformado imediatamente. Aí o que ele faz? Ele volta glorificando, e aqueles continuam no caminho. A Bíblia não vai falar dos 9, mas creio que os 9, quando saíram daquela aldeia, eles tornaram leprosos de novo. Por quê? Eles não tiveram a mesma fé que esse homem volta para trás. O que é? Primeiro, a obediência que Jesus deu para que eles ficassem até os sacerdotes. Indo eles, foram purificados. Eles estavam indo, foram purificados, mas a Bíblia não fala se eles continuaram purificados, porque eles não voltaram para agradecer. É o que acontece hoje. Muitos entram numa campanha, recebem algo de Deus, é curado, é sarado, mas não volta para agradecer. É o que? Ele é um ingrato, ele não volta para agradecer aquilo que Deus faz na vida dele. O que nós temos que entender? Você se pergunta o que poderia estar passando por suas mentes quando eles se viraram e se dirigiram para uma reunião com os sacerdotes. A cura foi gradual ou aconteceu quando eles se viraram e obedeceram? É uma pergunta. A cura foi quando eles se viraram e obedeceram a palavra ou foi gradual? Entenda que a Bíblia ela fala assim que eles tinham que sair, obedecer primeiro a palavra de Jesus e ir até o sacerdote. Mas primeiro Jesus deixou ali uma brecha. Qual que é a brecha? Primeiro, eu vou agradecer, depois eu vou falar do meu milagre. Primeiro você agradece a Deus, para depois você contar o seu milagre. Porque senão ele não acontece o milagre. Por quê? Nós não sabemos porque as Escrituras não nos dizem. No entanto, que sabemos que todos os leprosos exerceram a fé e se virarem para ir embora.
Os leprosos acreditaram na palavra de Jesus. Eles só acreditou na palavra, na ordem que Jesus deu. Mas eles não tiveram a fé em si próprio. Um dos 10 percebeu que estava completamente curado. Cheio de gratidão, correu e voltou louvando a Deus com alta voz e se jogou aos seus pés para agradecer. É o que? A Bíblia fala sobre a gratidão que esse homem teve. Não foi somente ele voltar. Vamos ver essa parte. Deus valoriza o mínimo. O que é o mínimo? É você agradecer pelo que Deus fez na sua vida. Quando nós levantamos, nós agradecemos porque nós estamos de pé. Quando nós levantamos, abrimos nossos olhos, nós agradecemos a Deus por olhar a luz que nos ilumina. Isso que é gratidão. Agradecer o no mínimo, das coisas mínimas que nós fazemos para Deus. Para nós é mínimo, mas para Deus é grande. É o que? Agradecer a Deus. A nossa cultura de construção, status, celebridades, crescentes, esquecemos que Deus valoriza menos e Ele honra os pobres. Pessoas que são desprezadas, excluídas da sociedade. Os 10 leprosos eram excluídos da sociedade. Além de ter lepra, ele vinha de Samaria, o que tomaria o pior dos piores. Ele não tinha absolutamente nenhum status. Ele era visto como um intocável. O que essa palavra diz? Que nós éramos esquecidos. Pelas nossas famílias, nós não daríamos certo. Pelos olhos humanos, nós não estaríamos aqui hoje para agradecer a Deus. Pelos olhos humanos, nós não estaríamos aqui hoje glorificando a Deus pelo que Ele fez na nossa vida, nos transformando no mundo para que hoje nós somos salvos para encontrar com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Isso é, Deus honra a fé. Porque ela vai falar de fé. Esse homem que volta, ele teve fé e voltou para agradecer a Deus. No entanto, Jesus valorizou cada um deles, ouviu os seus clamores e os curou, até mesmo o samaritano. Sabe aqueles que voltam, que está com você nos momentos felizes da sua vida, nos momentos mais alegres da sua vida, quando você tem dinheiro, você está gastando com ele, você está investindo nele, você está fazendo isso, deixando ele mais alegre. Isso faz com que essas pessoas, quando você tem um encontro com Jesus, elas te desprezam, mas Jesus não te despreza. Olha só, Deus ele vai honrar a fé de um samaritano. Quem sabe, a Bíblia não fala se aqueles lá eram judeus, se aquele lá eram israelitas. A Bíblia vai falar que um samaritano era estrangeiro, volta para agradecer. É aquele que tem a fé e acredita no que Deus faz na nossa vida. Os 10 leprosos não foram curados até que agiram com a fé, obedecendo a ordem de Jesus. Ele tinha muita fé, ou apenas pouca fé. Nós não sabemos. O que sabemos é que eles agiram de acordo com a fé que tinham, começaram a jornada para mostrar ao sacerdote. Primeiro, obediência. Segundo, é a fé. Ele obedeceu. A sua vida em mente, Deus nunca nos deixará escapar da fé. Como está escrito em Hebreus, lá no capítulo 11 de Hebreus, vai dizer qual é a natureza da fé. Pela fé, Abraão ele fez o quê? Ele ouviu a voz e obedeceu. Você tem que ter fé e obedecer a palavra de Deus. Não é só ter fé e não ter obediência. Essa é a palavra. A fé é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus, porque se aproxima dele, precisa crer que ele existe e que a recompensa àqueles que os buscam. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, Deus despreza a ingratidão.
Ele preza a gratidão. Ainda mais que a medida de nossa fé, Deus preza a gratidão. Não importa o tamanho da sua fé, mas que você seja grato a Deus por todos os dias estar vivo e em pé, trabalhando com saúde e ainda respirando esse ar que Jesus nos dá. Essa é prezar a gratidão. Apenas um dos 10 volta atrás e caiu aos pés de Jesus para agradecer em alta voz. Embora Jesus fosse Deus Todo-Poderoso, Ele era sensível, sua sensibilidade não nos tornou fraco. Foi um presente poderoso, já que Jesus veio para nos revelar o Pai. Podemos suportar que o nosso Pai Celestial também é sensível. Acreditamos que o ofendemos quando aceitamos os seus dons e esquecemos de dizer obrigado. Olha que palavra, né? É uma palavra pequena, somente gratidão. Obrigado. É simplesmente assim, chegar com um copo, o irmão me colocar esse copo aqui, eu agradecer ele. Deus preza a nossa gratidão todos os dias. E todos os dias nós temos que ser gratos a Deus. Mas o que o apóstolo Paulo aludiu isso quando escreveu a igreja de Tessalônica, instruindo-os dar graças em todas as circunstâncias. É agradecer a Deus nas provas, nas lutas, agradecendo a Deus nas dificuldades, agradecendo a Deus em tudo, ser grato a Deus. Paulo ele escreve a igreja de Tessalônica que as 5 palavras de dar graças a todas as circunstâncias, pois estas é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 vai nos dizer que Paulo diz para a igreja: seja grato em tudo que Deus faz na sua vida. Se você está na prova, agradeça a Deus que Deus colocou a prova ali para você ser aprovado. Glória a Deus. Isso é Aleluia, Jesus. de agradecer a Deus. 5 maneiras de agradecer a Deus diariamente. Mantenha um diário de bênção na sua própria mesa. É o que? Agradecer todo momento. Você vai pegar um prato ali, Deus, muito obrigado. Agradeço por esse alimento. Mas não tem uma mistura, só tem ovo. Agradeça a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele vai te abençoar cada dia mais. É o que? A fé, ela vem no ouvir. Quando você ouve que Deus amanhã vai ser melhor do que hoje. Se você está comendo hoje bife, amanhã você vai comer ovo. Depois de amanhã você pode comer uma outra filé. Isso é agradecer grato a Deus. Verdade, Senhor. Ao escrever as suas bênçãos todos os dias, a gratidão crescerá no seu coração. Essa é a palavra. É o que? Ser grato a Deus todo momento. Mas sabe, hoje as igrejas enchem. Sabe por quê? Quando está em uma campanha. Não sei se o irmão Hector já viu isso. Os irmãos já viram. Faça uma campanha para você ver que lota essa igreja. Vai lotar. Aí você conta no último dia. Quantos vão agradecer? É verdade, Jesus. Isso acontece em todas as igrejas, irmãos. Acontece porque nós somos humanos, somos errantes, somos ingratos. Às vezes, nas mínimas coisas de Deus. Nem todas as bênçãos são enormes. Talvez uma bênção seja um clima bonito, ou um abraço de um amigo. Talvez seja um porquê um bebê dormiu a noite e toda. Isso aqui serve por, como se diz, o vai nascer uma criança agora. Ele vai agradecer a Deus todos os dias que a criança dormir e deixar ele dormir no outro dia trabalhar sem cansaço, né? É ser grato, né? É ser grato. Isso aqui é a palavra de Deus que diz, irmão. Eu gosto muito dessa palavra que ela vai dizer ser grato em todo momento. Talvez seja porque um bebê dormiu a noite toda, ou você ganhou um bônus no trabalho, ou talvez a bênção seja uma coisa deliciosa, uma xícara de café.
Isso é ser grato. Você chegar num lugar, a pessoa vir te servir o café, obrigado. É ser grato. Deus ele nos ensina a ser grato em todos os momentos. Quente, ou uma xícara de café quente, ou um telefone encorajador, aquele que liga para você, hoje você vai ser forte, hoje eu quero ver você forte, hoje eu vou te ajudar, eu vou estar junto com você nessa luta, nessa batalha. Ei, não desanima não desanima, ó, a igreja está vazia, não desanima não, Deus ainda vai enviar pessoas nesse lugar, ao invés de ser grato a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado. Sabe o que é ser grato a Deus em todos os dias? Fiel. Seja qual for a bênção, pratique esse tema como uma forma de agradecimento a Deus. Dessa forma, você se fortalecerá em gratidão como aquele único homem bom samaritano que voltou e agradeceu a Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia ela nos relata de 10 leprosos, mas a Bíblia vai falar de um que volta. Aí Jesus olha lá no verso 19, ele vai dizer assim, ele vai dizer o quê? Vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Levanta, a tua fé te salvou. É o quê? Primeiro, exercer a obediência, talvez a gratidão também. Por isso que ele voltou a agradecer. Segundo, desenvolva um ritmo diário de agradecimento a Deus por seu amor todas as manhãs e a sua fidelidade todas as noites. É quando você chega à noite, você passou o dia todo e à noite você chega para o seu descanso, agradecer a Deus. Mas o dia foi atribulado, o dia foi só Jesus na causa. Agradeça a Deus, que amanhã pode ser melhor do que hoje. Glória a Deus. Defina um alarme em seu telefone para lembrá-lo de agradecer a Deus. Muitas das vezes nós temos um alarme para orar, para tomar remédio. Nesses dias eu vi um irmão pregando, ele falava assim, às vezes nós temos fé no remédio que o médico nos dá, mas não temos a fé em Deus para que ele nos verdade, Jesus. Não é verdade? Aqui ele vai dizer, o salmista escreve 7 vezes por dia, eu te louvo. Quem gosta de ler salmos, você vai ver que a maioria dos salmos vai dizer, Senhor, eu te louvo pela minha vida, eu te agradeço. Obrigado. Né? Tem vários poderes de louvores a Deus e agradecimento. Em nossos dias, temos benefícios de alarme em nosso telefone. Podemos definir lembretes no nosso telefone para que em todas as horas específicas do dia possamos dar uma paradinha para agradecer a Deus. Muitas das vezes nós vamos no trabalho, o que nós fazemos? Chegamos lá, o encarregado já está ali, bicão, está bravo, ele já nos dá uma dura, nós já reclamamos. Quem sabe a nossa vida muda a partir do momento que nós começamos a agradecer em todo momento ruim e momento bom. Não seria lindo se seguíssemos o exemplo do salmista e parássemos 7 vezes por dia para agradecer? 7 vezes. Quantas vezes Daniel orava por dia? 3 dias. Os 3 dias ele orava a Deus para agradecer a Deus e para que Deus nos libertasse do cativeiro. Então ele orava 3 vezes ao dia. O salmista Davi, ele agradecia 7 vezes ao dia. Todos os dias ele agradecia, a todo momento. Perdoar aqueles que o feriram é forma de agradecer.